a sua Bíblia em Josué, capítulo 18. Nós estamos nessa campanha de quarta-feira baseando em conquistas, em promessas. E essa campanha é baseada em Josué e Juízes. Josué capítulo 18, versículo de número 1, você abriu? Amém? E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. E ali armaram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. Podemos assentar. A tenda da congregação era peregrina juntamente com o povo. Agora o povo estava num assentamento, ou seja, estava numa moradia fixa. Haviam já entrado na terra prometida. Então a Bíblia diz assim, que os filhos de Israel se reuniram em Siló e armaram a tenda da congregação, porque a terra já estava sujeita, ou seja, primeiro ato que eles fizeram é estabelecer um lugar de culto. A importância de nós buscarmos estarmos próximos de Deus. Um lugar para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ali nós devotarmos a nossa vida, para nos colocarmos diante do Senhor. Só que depois que a tenda da congregação é levantada, depois que eles já começam o culto deles, a situação estava muito confortável, muito boa. E situações confortáveis são perigosas. Diga isso para o seu irmão. As situações confortáveis, elas são muito perigosas, porque elas são as responsáveis por impedir que as pessoas busquem mudanças, busquem crescimento, busquem coisas novas, se animem. Então, todo conforto, seja ele até numa situação precária, todo conforto é nocivo. Quando nós falamos de conforto, nós não falamos de necessidades sanadas. As nossas necessidades são sanadas por Deus. Mas toda situação confortável, ela tende a camuflar a sua realidade de busca, de conquista. Então, a necessidade de nós sempre nos portarmos de uma maneira desperta, de uma maneira em discernimento, quanto àquilo que ainda precisa ser feito. Tá, pastora, mas eu já consegui, já galguei, já lutei, já alcancei. Mas existem coisas que ainda precisam ser feitas. E se você se acomodar naquilo que já conquistou, naquilo que já possui, você vai cair numa situação de depressão, de inconformismo e, pasmem vocês, de retrocesso. Comecei hoje de uma maneira meio complexa, né? Será que você entendeu alguma coisa? Aí eu coço a cabeça para ver se entendeu. Aí eu olho para você para ver se você entendeu. Porque é muito importante que você entenda isso. Existem pessoas que buscam mais conforto do que outras. Por quê, pastora? Porque são mais dependentes do conforto. Quais são as pessoas que são mais dependentes do conforto? As pessoas que não são confortáveis dentro de si. O que traz conforto dentro de si. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, que tem os seus caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e as águas ainda enchem o tanque. Vale de Baca é vale de tribulação. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e as águas enchem o tanque. Ou seja, se você está bem com você mesmo, se você está com o seu coração em ordem, não importa a situação que você encontra, ali a situação vai adquirir uma performance diferente. Então, o que eu e você precisamos entender que a nossa dependência do conforto é por causa do caos interior. Por que eu preciso que as situações ao meu redor estejam dentro de uma sistemática que não me agrida, que não venha agredir a minha ótica, que não venha me ameaçar? Porque eu estou num caos dentro de mim. Porque se eu estiver bem interiormente, se os meus caminhos interiores estiverem aplainados,
aplanados, ou seja, tudo certinho, não há problema em situação de adversidade no exterior. Por quê? Porque eu não vou temer, eu não vou ter problema. Eu vou caminhar por vales de Baca, por vales de tribulação, vai dar tudo certo e ainda a chuva vai encher os tanques. Então diga assim comigo: todo crente que é caçador de conforto, fala assim, bem assim, ó, tá mal. Tá mal. Pessoas que são caçadores de conforto são pessoas que querem fugir de suas carências, de suas feridas, de seus traumas, de suas dores, de sua falência. Existem pessoas falidas interiormente e elas buscam consolo, conforto em pessoas, conforto em decisões, conforto em situações. E é por isso que essas pessoas é um risco iminente para si mesmas. Por quê? Porque são pessoas que caracterizam o exterior como uma forma de idealização pessoal. Idealizações são pessoais e não impessoal, e não do lado de fora. Então aqui eles começaram a levantar o tabernáculo, a tenda da congregação, e começaram a ficar em um conforto. Todas as tribos juntas, fora as 2,5 que ficaram aquém do Jordão, fora a outra que eu vou mencionar daqui a pouco, estavam 7 tribos, todas reunidas num conforto só. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é festança. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo festança. Só numa festança só. Numa alegria só. Ô vizinho, vamos fazer 1 quilolitro aqui? Vamos. Ô vizinho, vamos fazer 1 quilolitro? Vamos. Aquela festança. Todas as 7 tribos ali. Cultuando a Deus, uma alegria, parecia um paraíso. Enquanto isso, os filisteus se fortalecendo. Esse é o perigo. Enquanto você está num suposto conforto, os seus inimigos estão se fortalecendo contra você. E aí quando se levanta, você percebe que eles estão mais fortes do que você. Muito cuidado quando você é um caçador de conforto. Eu quero dizer uma coisa para você que eu sempre digo. Você não precisa de estar bem. Não. Você não pode depender de estar bem. Se você tiver uma dependência desse estado de sempre estar bem, você é um fugitivo da cura, você é um fugitivo do milagre, você é um fugitivo das obras de Deus, porque Deus trabalha em nós quando nos deixa informe, quando nos deixa de cabeça para baixo, quando faz em nós um rebuliço santo. É isso que nós temos que entender. Não importa como nós estamos, eu estou melhorando, eu estou mudando, eu estou crescendo, é o resultado que importa. Agora, eu estou bem, está tudo confortável, mas eu estou regredindo emocionalmente, regredindo racionalmente. Peraí, eu não estou bem, isso é uma mentira. Quando é que eu estou bem? Quando eu estou crescendo, quando eu estou amadurecendo, quando eu estou reconhecendo meus erros. Quando eu estou ampliando a minha ótica, a minha visão. Quando eu estou enxergando coisas que eu não enxergava anteriormente. Então eu estou bem. Por que eu estou bem? Porque eu estou galgando e trabalhando para ser bom para mim mesmo. Para ser o bem que eu preciso. Se você é um caçador de conforto, é porque você vive num caos interior. E aí quando você enfrenta adversidades, você fica combalido, baleado, acabado. E você sente necessidade de estar bem. Eles aqui estavam todos concordemente no mesmo lugar. Não era hora de reunião, não era hora era hora de possuir a terra, era hora de alcançar a promessa. E Josué, tá, no início, tudo bem, vamos lá, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Josué falou, peraí, tem coisa errada aqui, a coisa está muito boa para ser verdade. Você não desconfia quando a coisa está muito boa? Peraí, eu estou no mundo, eu tenho a velha criatura, eu tenho o diabo, peraí, tem alguma coisa errada. Ou eu perdi o discernimento do mundo, ou é a velha criatura que está governando, ou o diabo me cegou, de 3 uma.
Porque eu não estou conseguindo enxergar nada, onde eu lutar, onde eu trabalhar, onde eu melhorar, onde eu mudar. Eu não estou conseguindo enxergar o que Deus quer de mim, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, eu não estou entendendo sobre mudanças, eu estou num conforto, onde eu mesmo estou produzindo esse conforto por anuência, por negativa de trabalho, de transformação. Espera aí, a coisa está errada. Josué, acorda. Olha para o seu irmão e diga: acorda. Tem coisa para fazer, tem ou não tem? Tem coisa para fazer. Pastora, mas as bênçãos é uma bênção. É verdade, as bênçãos é uma bênção. Que frase, né? Redundante. A bênção é uma bênção, a bênção é uma bênção. E maior bênção ainda é você estar com os teus 2 olhões abertos, dizendo: peraí, tem trabalho para fazer ainda. Tem situações que eu preciso mudar, melhorar. A Bíblia diz assim no versículo 2: e dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Só numa festança, uma alegria, numa bonança só, aleluia, glória a Deus, a coisa está boa. 7 tribos descansando. Como é que uma pessoa pode descansar se ela ainda não alcançou tudo o que tem que alcançar? Você já alcançou tudo que você tem que alcançar na sua vida? Pastor, olha, fala a verdade, eu estou contente. Não, você não está contente, você é um covarde preguiçoso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos levanta e nos exorta e diz: tem trabalho, tem coisa para fazer, tem coisa para mudar, tem situação para alcançar. Mas nós muitas vezes atribuímos ao nosso conforto e contentamento como codinome, porque na verdade é preguiça e covardia nossa. Tá tudo bem, tudo maravilhoso. Não. Existem coisas para serem mudadas, transformadas, para que elas adquiram a forma que agrade a Deus e não a mim mesmo. As coisas na minha vida e na sua vida, elas têm que chegar ao ponto de agradar a Deus e não a nós. Haviam 7 tribos que estavam estagnadas numa festança só, igual muitos crentes dentro das igrejas. A Bíblia diz assim: e disse no versículo 3, Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Diga assim: eu vou chamar conforto de negligência. Josué chega e diz assim: até quando vós sereis negligentes para possuir aquilo que Deus desapossou para vocês? O que Josué temia? Temia que eles ficassem por ali todos juntos, os filisteus se fortalecessem, e aí o que os filisteus iam fazer? Ia comprimi-los e exterminá-los. Vocês precisam se espalhar, ocupar os 4 cantos da terra. Não haverá como os filisteus oprimirem vocês. É igual eu e você. Nós temos que ocupar os 4 cantos da nossa vida. Não podemos ficar sintetizados apenas num êxito, apenas num sucesso, apenas numa vitória. Quantas pessoas você já conheceu na vida que por meio de uma vitória ela desencadeou o seu fracasso e a sua bancarrota? Por quê? Porque ela centralizou toda a sua força, ela centralizou toda a sua idealização apenas numa área de sucesso. O que aconteceu? Os inimigos dos 3 outros cantos da vida dela se fortaleceram e comprimiram, diminuindo. Você não pode se satisfazer num sucesso apenas. Você precisa de sucessos no plural, sucessos na família, sucessos no trabalho, sucessos emocionais, espirituais, pessoais, coração, alma, crescimento, moral, conduta. É isso que Deus quer para nós. Agora existem pessoas que viabilizam o seu contentamento apenas no sucesso. E aí quando aquela área for chacoalhada, e aí quando aquela área for balançada, toda a sua estrutura fica balançada. Você precisa ter sucessos na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim: a pessoa mais fracassada que eu conheço é aquela que só tem um sucesso na vida. Por quê, pastora? Porque o dia que existir qualquer balanço, porque o salmista diz: a terra treme, mesmo que a terra
se abale, que os montes transporte para o meio dos mares. A terra se abala. Situações ficam abaladas. O que vai acontecer com você? Você vai ficar abalado junto, desestruturados. É isso que vocês vão ficar. É dessa maneira que age. Quem tem apenas um sucesso na vida e arma lá uma cabana e fica lá, aleluia, glória a Deus, já alcancei, estou aposentado, porque tem um sucesso na vida. Nós precisamos de sucessos. De sucessos. É isso que nós precisamos. Tem uma área na sua vida que está boa, já conseguiu, já alcançou, já está caminhando, parta para outra. Já melhorou aquela, parta para outra. Já que ela já está dentro daquele mecanismo de Deus, parta para outra. Esse é o ofício que Deus quer. Deus quer que nós trabalhemos. Por isso que existe 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Mas tem crente que tem 6 de descanso e 1 de trabalho. Essa é a porcentagem correta de Deus. Deus quer que nós sejamos pessoas de sucessos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ele não economiza quando ele fala em vitória. Ele diz, nós somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. As áreas da sua vida que estão perdendo, que estão em dificuldade de derrota, é porque foram abandonadas por você. Você simplesmente se viabilizou, se transportou, se relatou às áreas de sucesso da sua vida e abandonou aquela que está ao caos, ao esmo. Ela foi entregue na mão de quem? Aquelas terras que eles não estavam possuindo, ia cair de novo na mão do inimigo. Quando Jesus explica em Lucas sobre a artimanha de Satanás de voltar para possuir o que é dele, Jesus diz assim, vem o mais valente e arranca os seus despojos, tira a sua armadura. O que o Senhor Jesus estava falando? Que ele vai e vence o diabo e tira os despojos para que nós possamos ir lá. Ele diz, quem não é comigo? Quem não é comigo é contra mim. E ele diz o seguinte, vocês têm que ser ao meu favor e junto comigo, para que nós possamos arrancar os despojos, ir naquelas áreas e arrancar os demônios dali, possuir. Áreas abandonadas se tornam covis de demônios. Se tornam situações possuídas por demônios, famílias, relacionamentos abandonados, vida espiritual abandonada, vida emocional, vida financeira abandonada. Pastora, a senhora podia fazer uma pequena sinopse sobre abandono? Posso? Por que não? Quem são os que abandonam o quê? Pessoas que têm baixa autoestima. Abandonam a área financeira. Se contentam com tudo. Que cortou energia? Eu acendo vela. É até bonito. Parece jantar à luz de vela. Acabou a vela? A gente acende uma fogueira. Vamos ser bem rústico. Vamos acender uma fogueira. Vamos voltar aos primórdios da criação. Pessoas de baixa autoestima abandonam suas vidas financeiras. Pessoas que abandonam suas vidas emocionais. Pessoas soberbas, arrogantes. Elas não cuidam de suas vidas emocionais. Pessoas humildes tendem a cuidar da sua vida emocional. Elas vão, pelejam, batalham, consertam erros, curam feridas. As suas orações diante do Senhor é: Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, me molda, Senhor, vem, olha o que há em mim de errado, molda. Pessoas soberbas abandonam suas vidas emocionais. Pessoas que abandonam vidas familiares, pessoas egoístas, que só pensam em si, tendem a abandonar vida familiar. Basta. Acho que por ser uma sinopse, já é o suficiente. Qual área da sua vida você está abandonando? Financeira? Emocional? Ou familiar? E aí? O Josué, ele viu um perigo muito grande. Em não possuir, não lutar, não batalhar por aquilo que Deus deu. O fortalecimento do inimigo. O inimigo não precisa muito de mim, não. Ele não precisa que eu o ajude, ele só precisa que eu seja negligente. O inimigo não precisa do seu aval, ele só precisa da sua negligência. Ele diz assim para você todo dia, ele balbucia nos seus ouvidos: não faça nada, você não fazendo nada já é o suficiente.
É só isso que ele diz. Não faça nada, fique quietinho, confortável. Você já tem sucesso na vida financeira. Para quê ir atrás do emocional? Para que ser curado? Para quê? Para que ir atrás desse negócio de família, de cuidar de pessoas? Não, para quê? Ou então ele diz, você já tem sucesso na família, uma pessoa realizada. Para que as outras áreas? Por quê? Porque quando você as abandona, ele as possui. Josué aborda o povo, faz uma reunião, provavelmente é óbvio que o Senhor falara com ele, e disse, onde já se viu, Josué, esse povo se reunir, essas 7 tribos, fazendo uma festança, e não ir trabalhar em busca daquilo que eu lhes dei, porque lugares abandonados são roubados, usa o capião, não é? O que o diabo vai falar? Senhor, não roubei nada não, isso aqui é uso capião, estava abandonado, deixado a esmo, a vida familiar dele estava abandonada. Eu só entrei, estou usando o uso capião aqui, ó. Quanto tempo que eu estou aqui? Satanás não trabalha sem legalidade. Ele entrou porque ele teve uma brecha, ele teve uma oportunidade para aquilo. A Bíblia diz assim no versículo próximo: de cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem, segundo as suas heranças, e voltem a mim. 3 homens que se levantassem e percorressem a terra, para demarcar a terra, e trouxesse para ele um relatório daquilo que ficou para possuir, para que seja concluso. Versículo 7. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então, tanto essas 2 tribos, Gade e Ruben, e Manassés, que funciona Manassés e Efraim, faz uma tribo, que são os filhos de José. Então, o que acontece? Essas 2 tribos e meia havia ficado aquém do Jordão. Então faz as contas comigo, 7 que não havia possuído, correto? 7, vamos lá ver se nós somos bons em matemática. Para chegar em 12, né? Não precisa ser também nenhum pós-graduado. 7 tribos não haviam possuído, correto? Gade, 8. Ruben, 9. Correto? Correto? Já haviam possuído. Meia de Manassés, 9,5. Falta quanto? Para 12. Quanto? 2,5. Então nós temos 7. 2,5, 7. 8, 9,5. Mas e cadê as outras tribos? Então quer dizer que... Você leu qual versículo? 7. De que tribo está falando aí? Vou devagarzinho, porque matemática é uma coisa complicada. Levita. Levita não tinha partido. Quantas tribos nós temos aí mais? Levita. Quanto nós tínhamos até agora? 9,5. Com os levitas que não tinham herança, eles tinham uma cidade em cada tribo tinha que dar uma cidade para eles. Nós temos quantas tribos? Já perderam tudo, né? 7 sem possuir. Gade e Ruben já tinham possuído aquém do Jordão. 9, meio Manassés, 9,5. Levita, não possuíam, quantas tribos são? 12. 10,5, falta quanto? 1,5? Onde foi parar essa 1,5? Onde foi parar essa 1,5? A meia que é Efraim. E a primeira que já tinha possuído. Quem era ela? Judá. Por quê? Por causa de um homem que tinha pressa para alcançar a sua promessa. Vá comigo em Josué capítulo 14. Difícil essa conta, pastora. Que sua dor. Os neurônios ficou tudo confuso. Vou simplificar. 7 tribos ainda não tinham possuído a terra. Gade e Ruben, 7, 8, 9, havia possuído aquém do Jordão. Meia tribo também aquém do Jordão, que é Manassés, ficou quanto? 9,5.
Os levitas não tinham possessão, 10,5. 10,5 para chegar a 12, quanto falta? 1,5. Efraim que possuiu junto com Judá, que quis também, e Judá que foi o primeiro. Pastora, por que Judá foi a primeira tribo a receber das que ficaram? Por quê? Porque pediu. Pediu, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Quando Caleb chega na terra prometida, ele vai para Josué e diz, espera um pouquinho. Eu preciso ter uma conversa com você. 2,5 tribos estavam já aquém do Jordão. Qual eram as 2,5 tribos? Escola bíblica. Hã? Você faz assim, tipo, concordando, mas não lembra. Hã? Tipo, sabe? Nossa, mas já esqueceu? Rúben, Gade e Manassés. Ficaram com aquela promessa de ajudar, ficaram aquém do Jordão. Porque a terra era boa para gado, eles tinham muito gado e ficaram aquém. 7, você viu lá no capítulo 18, que estava sem possuir. Agora o que acontece? Judá chega, Caleb de Judá, Caleb fala, não, peraí, vamos conversar. Por que Caleb tinha pressa? A Bíblia diz assim no capítulo 14, versículo 6, você está aberto aí? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, foram todo mundo junto com ele. O quenezeu lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Eu estou aqui numa audiência com você, numa conversa particular, porque eu quero lembrar você do que me foi prometido. Pastora, mas os 7 não tinham promessa? Tinha. Todos eles tinham promessa. Por que só Caleb foi atrás da porção dele? Ó. Toda promessa que você recebe e que você tem uma participação, você não deixa para trás. Você vai atrás, você busca. Tem gente que não está nem com a promessa dele. Cadê a tua promessa? Ah, eu não sei, nem sei qual que é a minha promessa. Ele não sabe. Pergunta para o teu irmão do lado, fala uma promessa que Deus tem para você. Uma promessa só. Só uma. Hã? Ai, são tantas. Pode ver que alguém vai responder para eu. Ai, mas são tantas as promessas do Senhor para mim. Hã? Por quê? Toda promessa que eu sou participativo, que exigiu minha oração, meu esforço, minha fé, meu empenho, eu não esqueço dela. Não esqueço, diariamente ela está sendo apresentada diante de Deus. Eu não vejo a hora de pôr o pé naquilo que Deus me deu. Isso é um fogo que arde dentro da minha alma. Não existe descanso, não existe sossego. Eu seguro o anjo de tal maneira, e todos os dias eu estou orando no almoço, eu falo, eu estou orando pela janta, eu falo, eu levanto, eu falo, eu diz Deus e minha promessa, Deus e minha promessa. E Jesus recomenda isso, falando daquela mulher que viúva, que rogava para aquele juiz iníquo. Ele diz sobre a perseverança. E o vosso Pai que está nos céus não fará justiça aos seus pequeninos que clamam a Ele de dia e de noite. Quando você tem participação na sua promessa, quando você sonhou com ela, quando você empenhou sua fé, só eu sei o valor das coisas que Deus me prometeu para mim. Só você sabe o valor das coisas que Deus te prometeu para você. Por quê? Porque foi seu empenho, foi sua fé, foi seu esforço, foi suas orações, foi sua consagração. E você acha que quando você chega diante dela, você vai simplesmente criar um oásis? Não, você não vai querer, meu irmão, saber. Você pode ver aqui, nós estamos no capítulo 14. No capítulo 18, as 7 tribos ainda não havia mencionado a sua partilha. Primeira coisa que Caleb faz ao colocar o pé na terra prometida: eu quero a minha parte. Primeira coisa. Por quê? Porque ele era velho, pastora. Não é porque ele era velho, porque ele mesmo atribui para si a juventude que ninguém tinha. Ele diz: eu estou tão forte quanto quando eu tinha 40 anos, passou-se 45 anos, e eu estou tão forte tanto quanto tal.
A questão é, quando você tem uma promessa, essa promessa conserva a sua juventude. Pessoas envelhecem precocemente dentro das igrejas. Almas falidas não sonham mais, não anseiam, não buscam, não melhoram, não trabalham. Por quê? Porque são pessoas que não têm promessas. Pessoas que têm promessa, a sua promessa te mantém vivo, a sua promessa te dá saúde emocional, a sua promessa, ela te sustenta nas situações adversas, nas situações difíceis. Ela funciona como um combustível e ela faz uma combustão na sua alma. Eu vou conseguir, Deus tem coisa para mim ali diante, eu não posso parar aqui, não posso desistir. Por quê? Porque a promessa nos rejuvenesce. Pastor, e os que se confortam? E os que se acomodam? Não tem promessa, meu irmão. Mas os 7 tinham promessas. Mas o que eu atribuo sobre ter promessa e não? Quando você faz parte da tua promessa. Você orou, você jejuou, você clamou, você pediu, você teve fé. Quando as pessoas diziam para você não vai dar, não vai acontecer, você diz eu creio, se depende do meu esforço vai dar certo. Aquela promessa tem a sua participação assídua. Não é algo que Deus disse para você de uma maneira e você recebeu de outra aleatoriamente. Você chega para uma pessoa e diz assim para ela: persevera, irmã. Persevera, irmão, vale a pena. Ah, não, pastor, eu não vou perseverar nesse relacionamento, não, esse casamento. Por que ela descarta? Não é promessa. Ela não tem o seu esforço ali. Ela não empenhou sua fé, não empenhou seu sacrifício, não empenhou sua abnegação, não colocou sua dor, não colocou seus sonhos, não sonhou em Deus, não recebeu de Deus. Então para ela não tem valor. As minhas promessas têm valor para mim, porque custaram o meu suor, custaram a minha oração, a minha renúncia, a minha abnegação. Caleb se esforçou em Números capítulo 13, no versículo, não precisa abrir não, no versículo de número 30. Quando o povo começa a difamar a terra, ele chega e diz assim: peraí, para todo mundo. E ele diz assim: nós podemos, nós vamos conseguir. Deus pode nos dar essa terra, se nós não formos rebeldes, se nós ficarmos firmes, esse povo será o nosso pão. Ele se esforçou, foi os 2 únicos, Caleb e Josué, os 2 únicos, e Caleb foi o que primeiro tomou a palavra. Por isso que o Senhor atribui a ele um espírito diferente. O Senhor diz assim, em Números, no capítulo 14, no versículo de número 24. Não precisa ler também não. O Senhor diz assim: Caleb vai possuir a terra, porque nele houve um espírito diferente. O que é que você entende? Somente os 2 ficaram vivos e o sacerdote. Só os 3. Mas os que estavam lá, só ele e Josué. Toda a geração trocada. Diga assim comigo: quem não tem promessa? É descartável. Para a vida, é descartável. O pastor, aleluia, eu tenho promessa. Eu estou falando de... entendeu, né? Ou não? Eu falo, se você não entendeu, eu falo. O que é um crente que tem promessa? Ele chora diante de Deus pela sua promessa. Ele não abre mão. O outro fala assim para ele: desiste, para de persistir. Você não vê que já está o caso perdido? Ele olha e fala: você não sabe o quanto me custou. Pode não ter custado para você, mas para mim custou. E eu sei o valor que tem, por isso eu não abro mão. O que aconteceu com Caleb quando ele entrou na terra prometida? Ele foi procurar Josué e disse assim: eu quero o que é meu. Por quê? Porque me custou. Faz 45 anos que eu estou sonhando todos os dias, que eu não vejo a hora de chegar esse dia. Você acha que a promessa chega para as pessoas dizendo assim: quê? Quem é você? Eu sou tua promessa. Você é estranho, eu achei que você era... Você acha que isso acontece?
Não, a promessa está vindo quilômetros. Você olha pelos olhos da fé e diz: ela está vindo, aleluia, ela está chegando. O Senhor está enviando a minha promessa. E aí você começa a ficar mais forte do que nunca, mais forte do que nunca. Naquele momento, Caleb não sentiu a debilidade do tempo no seu corpo físico. Ele diz: eu estou tão forte quanto antes. Por quê? Porque a hora que ele coloca o pé na terra dos filisteus, aquilo levanta dentro dele um ânimo, uma força, e ele sente os seus nervos, os seus músculos rejuvenescer. Ele reconhece a sua promessa à distância, como o escritor diz em Hebreus, a nossa promessa. E quando ela chega, a gente abraça e diz: que saudade, eu te esperava, eu te aguardei por 45 anos, eu te aguardei por 10, por 5, eu te aguardei por 10 anos. Ai, eu ansiava, eu sonhava contigo, eu quase podia te tocar, de tão viva que você era para mim. Isso é ter promessa. Isso é estar dentro do projeto de promessa de Deus. Não é essa indiferença que a maioria da igreja tem. 7 tribos, a maioria são indiferentes à promessa. Não tem coragem, não tem força, não tem iniciativa para buscar. Por quê? Porque não custaram. Eu sei o que me custou. E é por isso que a minha determinação é a altura do meu preço. É a altura do que me custou. Pode ser que a sua promessa para a pessoa que está com você não vale nada. Pode ser que a pessoa que está com você já até desistiu, mas você não. Por quê? Porque custou para você. Então você sabe o preço que tem, e você não vai abrir mão, nem hoje, nem amanhã, nem diante de barreiras, nem diante de adversidades, nem diante de nãos. Você não abre mão. Por quê? Porque ela é sua. Ela é sua. Ela é sua. Aquela terra era de Caleb. E ele queria. Ele nem se importou com as 7 tribos que ficou do capítulo 14, 15, 16, 17, 18. O que ele queria, enquanto ele estava fazendo guerra contra os anaquins, enquanto ele estava fazendo guerra em Hebron, que era o homem mais violento que existia na época, era o Anaquim mais poderoso, que Caleb venceu aos 85 anos. Enquanto ele fazia guerra, as outras 7 tribos festejavam. E ele se importava com isso? Pois é, tem crente que se importa. Ele lá, aquele irmão na bonança, aquele irmão na boa vida, aquele bom vivan lá, ó, e eu aqui, ó, suando, e eu aqui. Meu irmão, você não sabe que tem gente que nasceu para o berço? Tem gente que nasceu para o berço. Nasceu no berço, vai ficar o resto da vida no berço, e vai ser enterrado no berço, como uma criança, como uma pessoa imatura, como uma pessoa fraca, como uma pessoa débil, como uma pessoa que nunca vai alcançar nada na vida. Tem gente que nasce para o berço. Tem gente que não, que aprende a andar, aprende a mudar, aprende a melhorar, aprende a galgar, nasce para o trabalho, nasce para a conquista, nasce para ser gente grande. Tem gente que nasce para ser infantil a vida inteira, e chora porque não tem, e porque o outro é culpado, e porque o outro é responsável, e meu pai, minha mãe, e aí as pessoas que estão agora no meu presente não me oferecem, são bebês chorão a vida inteira. Só reclamam, só murmuram de sua má sorte, daquilo que não deu certo. Tem gente que nasceu para o berço e vão morrer nos berços. Duro você conseguir uma babá durante muito tempo. As babás cansam. Babás cansam. Babás cansam. E tem muita gente perdendo babá, trocando babá e colocando anúncios. Precisam de babá. As babás cansam. A Bíblia diz assim, versículo de número 7, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Faz 40 anos que eu tomei uma decisão na minha vida certa, e essa decisão tem me abençoado até agora. Existem pessoas que tomam decisões ruins e também passam 40, 50, 100 anos sofrendo.
Ele tinha uma decisão certa que o abençoou e o cobriu durante 40 anos. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Todos os demais, os 10 que foram junto conosco, infamaram a terra, fizeram derreter o coração do povo, mas eu não. No que você consegue dizer eu não? O meu cônjuge é alguém revoltado, nervoso? Eu não. O meu patrão é alguém, mas eu não. A igreja hoje, mas eu não. A sociedade hoje, mas eu não. Eu não. Hã? Eu não. Fulano veio discutir comigo, brigar comigo, me descaracterizar como crente? Eu não. O que você pode falar do seu sucesso, pessoal? Ele disse, eu não. Eu não. Eles fracassaram? Eu não. O que você pode dizer eu não? Diga aí um eu não para essa pessoa que está do seu lado. Conta um testemunho maravilhoso do eu não. Fala. Diga, estou rodeado por pessoas cansadas, débeis, mas eu não. As pessoas andam murmurando muito, falando em crise, mas eu não. As pessoas têm recebido notícias ruins e ficam abatidas, mas eu não. Hã? O que você pode dizer sobre um testemunho pessoal, dizendo eu não, eu não, eu não? Sabe do que eu me lembro agora? Um dos segredos da felicidade que Paulo dizia, bem-aventurado o homem que se aprova. Você fica procurando felicidade no embornar dos outros aí, ó. A felicidade, ela está dentro de você. Ela é uma autoaprovação. Você olha para você e você gosta do que você vê. Você vê a força do Senhor. Você vê a ação do Espírito Santo. Você vê a cura, o milagre. Você vê o seu mecanismo de funcionamento exato dentro da situação que exige a vida. É difícil você olhar para você e ver que você está fracassando diante daquilo que a vida exige. É frustrante. Mas quando, que é maravilhoso, o seu mecanismo de funcionamento está no mesmo patamar do que a sua vida exige. E você diz, eu não tenho definhado, não tenho combalido, eu não tenho desanimado, eu não tenho me prostrado, eu não. Ele disse, eu não. 10, mas eu não. Aí ele diz assim... Naquele dia, versículo 9, Moisés jurou, certamente a terra que pisou teu pé será tua. Um dia ele pisou, depois era dele. E de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Diga, quem tem promessa fica vivo. Vivo e forte. Eu quero dizer uma coisa para você, se você tem promessa, e não faz igual aquele crente abduzido, não. Aleluia, estou sentindo, estou cheio de promessa. Fala uma aí, não sei, agora tem que ver. Quem tem promessa sabe a promessa que tem de A a Z, de uma tal, ela sabe tudo, conhece, sente o cheiro da promessa dela. Por quê? Porque na promessa dela tem essência, tem parte, tem choro, tem dor, tem súplica. Se perguntar para todo crente, ele diz, tudo que você tem promessa, irmão, aleluia. Fala uma aí, preciso pensar. Não tem promessa. Ele tem, são palavras positivas, são versículos afirmativos, porque quem tem promessa gera, conhece todas elas, ele está gerando. Amém? Ele diz assim, o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho, pois, 85 anos, e ainda hoje, tem gente que chega aos 40, aos 50, já está pendurando a chuteira, não é não? Faz uma oração para o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que Moisés nunca perdeu o vigor. Senhor, que eu possa viver os meus anos em vigor. Mas, Senhor, eu queria um adendo nessa petição. Eu quero viver os meus anos em vigor, mas assim, eu quero comer tudo que eu quero. Aquele bife com aquela gordura do lado. Quero comer tudo quanto é doce. E exercício, Senhor, eu não gosto de fazer, não. Mas, Senhor, aleluia. Eu quero viver, se eu viver 70, 80 anos, eu quero viver assim, fortão, saudável. Sabe, Senhor? Mas eu quero comer de tudo.
Não gosto de exercício não, mas eu quero comer à vontade. Contradição. Porque toda promessa tem condição. É condicional. É ou não é? Hã? Pastor, é que eu sou pentecostal. Eu também sou. Só que eu não sou abduzida. Essa é a diferença. Vamos lá. Versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Diga glória a Deus. Tão forte quanto no início, quando eu recebi a promessa. Amém? É o que falta para nós. Esse ânimo, essa força. Aí ele diz assim: pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins. Não, versículo 11, pulei aí, né? Então aí estou tão forte como no dia de que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora a minha força. Tanto para a guerra, como para sair e entrar. Pastora, eu já estou aposentado para a guerra. Não é gostoso saber que Deus tem uma coisa nova para você começar? Ou algo abandonado para você continuar? Ou algo destruído para você restaurar? É ou não é? Senhor, me dá uma coisa nova para fazer. Tua palavra diz que o Senhor só põe vinho novo em odres novos. Eu quero ser odre novo, porque odre velho é jogado fora, porque não serve para fermentação de vinho. Eu quero ser um odre novo. Eu quero receber coisas novas na minha vida. Eu quero receber sonhos, projetos. E quando houver dificuldade, eu vou enfrentar. Eu não vou arriar, meu Deus. Eu não vou retroceder. Eu vou permanecer para conservar minha alma. E ele diz: eu estou tão forte para entrar e para sair da guerra da mesma maneira. O que ele estava falando? Ele podia dizer, insinuar: Josué, levanta aí um povo, vai lá e conquista a minha terra para mim. Ele disse: não, pode me dar, que às vezes você pode achar que eu já estou com 85, já estou com a data de validade vencida. Então, não. Eu vou liderar Judá e eu vou conquistar a terra que Judá é digna de receber. Pode confiar. Eu estou tão forte quanto antes. Não fico olhando para a minha certidão de nascimento. Olha para o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Porque eu tenho o orvalho da mocidade, eu tenho ânimo, eu tenho força, eu tenho vivacidade. Tem jovem aí, de 20, de 30, de 20 e poucos anos, que não chega no chinelo de alguns irmãos que estão com 50, com 60 anos, animados, vivaz, fortes, poderosos. Tem gente com 40 anos que você olha para ele, dá até preguiça. Você não pode olhar muito, porque se você olhar, você dorme. Você olha para ele, ele fica assim, ó. Até para virar a cabeça, ele parece um gonzo de um relógio. Você não olha muito que te dá preguiça, te dá leseira. Então você não olha muito. Por quê? Gente sem promessa. Gente que não lutou, gente que não batalhou para ter promessa, gente que não sonha, gente que não tem fé, que não ousa, que não acredita. Como as 7 tribos. Agora a questão é, tomando posse da promessa, só quem está vivo e tem participação nela. Para nós terminarmos, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estava ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué, você sabe que eu peguei a terra que o Senhor jurou para mim na época pior, de Hebron, Kiriat Arba. Os piores gigantes, os mais fortes, renomados estavam ali. Ele falou, não tem importância, eu não tenho medo de desafios. Por quê? Pastora, mas peraí. Deus, só para terminar esse raciocínio, vamos lá, fica aqui comigo, ó. Deus sabia que Caleb tinha 40 anos e que ele ia chegar na terra aos 85. Por quê? Eu quero que você responda para o seu irmão. Não é para perguntar de novo, não, porque nós já excedeu o horário. Responde para o teu irmão por que Deus deu para Caleb a terra dos piores gigantes, dos mais fortes, ó, estou dando dica, dos mais renomados. Não sei. Por como que não sabe? De que maneira você não sabe? Não tem como não saber. Por quê? Porque o gigantão, vamos supor que eu sou o gigantão do Kiriat Arba. E aí tinha um gigantinho, pequenininho.
Que gigantinho pequenininho estava em Quiriatiarba. Melhor terra, melhor terra, melhor terra. O que eu ia fazer com o gigantinho? Vai para lá que essa terra boa é minha. A melhor terra estava nas mãos dos piores gigantes. Não, estou falando isso para você. Pastor, eu quero coisa grande, eu quero coisa poderosa. Eu quero assim uma benção assim, ó. Uma benção com B maiúsculo. Quer coisas grandes? Tem que ser a altura delas. Deus deu a melhor terra para Caleb. Só que a melhor terra estava na mão dos piores gigantes. O que Caleb diz? Não tem problema. Não tem problema. A terra é boa. E é essa terra que eu quero. A que Deus prometeu para mim. Eu não abro mão. Não importa os gigantes que eu tenha que derrubar. Mesmo que eu tenha que aí aliançar com um genro. Aí de uma mamãe. Eu vou fazer. Foi o que ele fez. Amém? Isso aí já é outra história. Tomando posse da sua promessa. Amém? Você tem promessa? Não diga que tem promessa se você não as possui e se elas não têm o seu DNA. Se você tem promessa, elas têm o seu DNA. Eu quero que você feche os seus olhos. Diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu não quero ser alguém que as minhas promessas estejam num plano surreal. Deus, as minhas promessas são reais, estão dentro de mim. É mais real do que aquilo que eu vivo, porque é o que eu vou viver. Então, diga com força, em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que eu tomarei posse do que o Senhor tem para mim. O conforto, as bênçãos não irão me aposentar. Ao contrário, irão me animar para que eu possa possuir o que ainda está pendente. Em nome de Jesus.